dados aqui apresentados e a tese defendida. Registramos a presença, que já inclusive se pronunciando, do senador pelo Estado de Roraima, o senador Telmário Mota, nosso companheiro de batalha, tem ajudado muito a sustentação desse trabalho e que assegurou, no nível maior de hospitalidade, a nossa presença em sua terra. Antes de passar a palavra ao próximo, eu vou ler uma primeira contribuição que chegou aqui do nossa audiência interativa do E-Cidadania, Gabriel Eduardo, que diz o seguinte: Gabriel Eduardo é da União da Juventude de Lusiânia. Para o IPEA, gostaria de saber se há algum motivo especial para que as regiões metropolitanas sejam as mais afetadas pelos altos índices de assassinatos de jovens e quais ações são exemplo no combate do assassinato de jovens. Muito bem. Gabriel, muito obrigado por sua participação. Você que está também nos acompanhando pelo E-Cidadania, contribua como Gabriel, e vamos passar a palavra ao nosso próximo convidado, que é o doutor Orlando Zacconi Delia Filho, delegado de polícia do Rio de Janeiro, e que também é um estudioso sobre a questão específica de como ocorre as razões pelas quais a violência ocorre no Brasil. Com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite, à CPI do assassinato de jovens, cumprimentar a senadora Lídice da Mata, presidente da CPI, cumprimentar o senador Telmário Mota, todos os presentes, meu colega de mesa, Antônio Teixeira de Lima. Eu, como delegado de polícia no Rio de Janeiro, tenho dedicado, pelo menos os últimos 8 anos da minha atividade acadêmica, ao estudo da violência. Mas o recorte que eu tenho feito dessa violência, ela parte da ideia de que existe uma violência conforme o direito. Uma violência que não é contrária ao direito. Digamos que o grande encarceramento no Brasil pode ser visto como um ato violento, porque os cárceres, principalmente nas condições que eles são mantidos no nosso país, eles são locais que podemos dizer de tortura. Então, mas é uma violência conforme o direito. No que diz respeito à letalidade, e especialmente à letalidade da juventude, eu dediquei um estudo recente no doutorado em Ciência Política na UF, a uma letalidade que é conforme o direito, que se encontra numa forma jurídica chamada autos de resistência. Não sei se vocês já ouviram falar em autos de resistência, mas autos de resistência é uma nomenclatura que alguns estados do Brasil se utilizam para se referir às investigações de quando um policial, no exercício da função policial, elimina, produz um homicídio, matando alguém no ambiente social. Então, esses autos de resistência, eles ganham uma forma jurídica, porque é um inquérito policial, e eu descobri no Rio de Janeiro que no ano de 2005, isso não era uma pesquisa minha, era uma pesquisa do professor Michel Missi, da UFRJ, no ano de 2005, no Rio de Janeiro, mais de 99% dos autos de resistência foram arquivados em menos de 3 anos. O que significa que todos os autos de resistência do Rio de Janeiro, instaurados no ano de 2005, até dezembro de 2008, estavam arquivados por uma decisão do Ministério Público. O que significa que o titular do direito de ação está dizendo, o órgão do Ministério Público, que essas mortes não são contrárias à lei. Elas são mortes conforme a lei. Isso até gerou uma curiosidade, porque já havia um estudo feito por um desembargador no Rio de Janeiro, o desembargador Sérgio Verani, um trabalho muito bom, chamado Assassinatos em Nome da Lei, onde ele já observava que havia ali uma forma jurídica a contemplar a legitimidade das ações policiais. Então, quando falamos da
dos assassinatos de jovens, da letalidade, né, da juventude no Brasil, todas as pesquisas que se apresentam, né, elas passam um pouco distantes de contemplar esse tema que é importante, que é a violência letal produzida pelo Estado brasileiro contra a juventude brasileira. E porque é um problema, porque nós estamos falando de uma violência conforme o direito, não contrária ao direito. E é muito importante, né, estarmos hoje na CPI num momento em que se inverte toda uma pauta, né? O Congresso, né, e daqui a pouco o Senado vai se deparar, né, com a votação, né, da emenda constitucional sobre a redução da maioridade penal. E por que isso é uma inversão da pauta? Porque o grande problema no Brasil não é a violência praticada pelo adolescente, né? Existem pesquisas que dizem que da totalidade dos atos infracionais que chegam ao conhecimento do Estado, menos de 8% são atos infracionais com violência. Se formos falar de homicídios praticados por adolescente, a cifra é irrisória, 0,0 não sei o quê. Sim. Então, quando nós formos olhar, e aí a CPI está olhando para a violência praticada contra o jovem, contra o adolescente, aí o Brasil encabeça os piores índices do mundo. O Brasil, segundo recente pesquisa da Unicef, né, no trabalho desenvolvido pela Unicef, está em 6º lugar entre os piores índices de violência contra criança e adolescente. Na relação, né, de violência, de letalidade, de morte de criança e adolescente por 100 mil habitantes, nós estamos em 6º lugar entre os piores índices. Em números absolutos, o Brasil só perde para a Nigéria, né, em números absolutos de violência contra criança e adolescente. Então, na verdade, eu acho que a CPI está resgatando, né, um olhar para aquilo que é realmente o mais importante de ser visto quando o assunto é violência e juventude. Não é, né, o que está se pretendendo colocar em pauta de que o grande problema é a violência praticada pelo adolescente, mas sim a violência praticada contra ele. Bom, mas voltando, o meu recorte, então, é a violência praticada através de agências policiais, né, e, portanto, pelo Estado, contra essa juventude. Eu fui estudar 308 pedidos de arquivamento no Ministério Público para tentar entender como se dá essa legitimidade. Porque se o Ministério Público pede o arquivamento, ele está dizendo que essas mortes praticadas pelas polícias estão em conformidade com a lei. E, muitas das vezes, isso é um paradoxo, né? Porque o tempo inteiro a sociedade discute essa violência, chamada de violência policial, né, como uma violência contrária à lei, como execuções. Mas, na verdade, o que nós vemos nas práticas jurídicas, né, é o arquivamento legitimado pelo MP. E aí eu fiz um recorte de 308 autos de resistência arquivados entre os anos de 2003 a 2009 no Rio de Janeiro. O meu objetivo era pegar a construção, né, da legitimidade a partir da decisão do promotor de justiça, mas acabei enxergando alguns números, né, interessantes. Por exemplo, a idade média das 368 vítimas, né, dos autos de resistência arquivados aos quais eu tive acesso, elas tinham média de idade de 22 anos, né, sendo que a menor idade encontrada foi de 11 anos. Né, e 21% das vítimas dos autos de resistência aos quais eu estudei eram menores de 18 anos. Então, por esse recorte da minha pesquisa, que não é um recorte que permite com muitas conclusões, porque foi feito na cidade do Rio de Janeiro, entre os anos 2003 e 2009, mas nós podemos já ter indícios de que essa violência do Estado, a partir das agências policiais, tem como alvo a juventude. E, quando a gente for ver outros dados da pesquisa, né, do local onde esses autos de resistência ocorrem, 75% foram autos de resistência que ocorreram dentro de comunidades consideradas favelas. Então, podemos concluir, né, que são jovens que moram nas favelas e, conforme o próprio Antônio falou, eu também cheguei aqui a dados de que 61% eram pardos, 17% negros, o que pode totalizar 78%, né, que podem ser contemplados como jovens negros, né, e moradores de favela. Mas como é que esse milagre ocorre? Primeiro, nós temos um problema de ciência política. Por quê? A Anistia Internacional, no ano de 2011, estudou 20 países que ainda têm pena de morte no mundo. Que nem a Indonésia, né, que todo mundo fala, a Indonésia matou 2 brasileiros. Parece que é muito, né?
Mas, desses 20 países que ainda têm pena de morte no mundo, foram executadas no ano de 2011 676 pessoas. Eles só não tinham, a Anistia Internacional só não tinha os dados da China, porque a China não fornece os dados. Nesse mesmo período de 2011, somente as polícias do Rio e São Paulo, não é do Brasil, só 2 estados brasileiros, mataram 961 pessoas. Ou seja, no ano de 2011, as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo produziram 42% a mais de mortes que em todos os países com pena de morte no mundo. Num país onde a pena de morte, em tese, ela é proibida, né? Em tese não, ela é proibida pela Constituição. Né? Nós só podemos admitir a pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. A última guerra que o Brasil participou, salvo engano, foi a Segunda Guerra Mundial. Aí tem alguns argumentos que tentam contrapor, antes de nós entrarmos na análise, né, da construção dessa legitimidade, que foi o objeto da pesquisa, mas eu, divulgando a pesquisa em muitos estados brasileiros, eu me deparo com alguns argumentos, como, por exemplo, mas no mundo inteiro os marginais, os bandidos não estão tão bem equipados, tão bem armados como no Brasil. E, portanto, a reação da polícia brasileira a esses marginais que estão portando armamento militar justifica esses altos índices. Mentira. A última guerra do continente sul-americano foi a Guerra das Malvinas. Foram mortos 649 argentinos e 258 ingleses. Né? Ou seja, nós temos aí 900 pessoas. Só em 2007, o Estado do Rio de Janeiro produziu 1.330 mortes a partir de autos de resistência. O Estado do Rio de Janeiro. Então, se numa guerra onde você tem 2 grupos, 2 exércitos, né? E não é só com fuzil na mão, não. Lança-foguete, navio de guerra, né? Bombardeio aéreo. Se numa guerra não se produz mais de 1.000 pessoas mortas, e foi a última guerra no continente, como justificar 1.330 pessoas mortas em 2007 no estado do Rio de Janeiro, sob o argumento de que existe uma guerra, né, onde de um lado estariam policiais e de outro lado estariam, né, criminosos fortemente armados. Então, eu acho que esses dados, os números, né, por si só, mostram que essa letalidade é altíssima, que não se justifica, e nós temos que entender como que ela é contemplada pelo direito, que é o grande problema. Né? Como que o direito diz que essas mortes estão legitimadas. E aí eu fui lá na análise, né, dos pedidos de arquivamento. Primeiro, é importante a gente salientar que essa letalidade, a partir de ações policiais, ela se encontra dentro de uma categoria da ciência política que nós temos que definir, que é massacre. O que é um massacre? Segundo o ministro Eugênio Raul Zaffaroni, que é o ministro da Suprema Corte da Argentina, um grande jurista, um grande criminólogo latino-americano, ele diz que massacre é, antes de tudo, um homicídio múltiplo, embora na forma de prática, ou seja, de exercício de decisão política e não de ação isolada e emergente de algum segmento. Assim, não entram no conceito de massacre os casos de assassinatos policiais isolados que não sejam resultado de uma prática sistemática. Então, quando nós fazemos o recorte dessa pesquisa nos autos de resistência, nós sabemos que isso não contempla a totalidade da letalidade provocada a partir de ações policiais. Existem ações policiais que não são contempladas de uma forma jurídica, né? Grupos de extermínio, por exemplo. Mas o que nós estamos falando aqui é dessa forma sistemática dos autos de resistência que tem a participação, né, de agências do sistema de justiça criminal, como o Ministério Público e a magistratura, a contemplar essa legitimidade. E aí eu fui, né, dar uma olhada nos pedidos de arquivamento. Né? Tem um capítulo, na verdade, é um subtítulo de um capítulo que eu chamo A Hora dos Mortos-Vivos. Porque me parece, pela análise que eu fiz, que existe no Brasil uma política pública, não na forma de política de governo, mas na forma de razões de Estado. Né? Razões de Estado seriam, né, movimentos que são perpetrados pelo Estado para a sua própria manutenção, né? Para que a República continue. Essas políticas, na forma de razão de Estado, né, elas contemplam a ideia de que existem categorias no ambiente social que estão desprovidas de proteção à vida. Né?
O traficante de drogas é uma dessas categorias. E por que eu estou falando isso? Porque na quase totalidade dos pedidos de arquivamento que eu encontrei, legitimando a ação policial como uma ação dentro da lei, muitas das vezes, mesmo com 8 tiros nas costas, tiro a queima-roupa na cabeça, com altos exames cadavéricos que poderiam contrariar a hipótese de uma legítima defesa, a legítima defesa será contemplada na decisão do promotor de justiça a partir de 2 argumentos fundamentais. Quem morreu era um traficante de drogas e, portanto, se é um traficante de drogas, um elemento perigoso para o ambiente social. E segundo, que esse traficante de drogas morreu numa comunidade favelada, é o termo usado pelos promotores do Rio de Janeiro, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e criminoso. Então, se é dentro da favela e se de alguma forma se contempla a construção de que o morto é traficante, está tudo legitimado. Esse é um grande problema, por quê? Porque no Brasil hoje a discussão, do meu ponto de vista, não é a violência policial, mas sim em relação a quem essa violência é exercida. O que está sendo discutido no Brasil é se essa violência foi exercida em relação a um pedreiro ou a um traficante, a um dançarino ou a um traficante. E a resposta que parece que toda a sociedade busca e é contemplada pelos operadores do poder jurídico é exatamente essa. Se for alguém que pertence a uma categoria desprovida de proteção, né, legitimado está a sua morte. Né? Então, existem vários, né, pedidos de arquivamento. Eu queria só ler alguns, né, que a gente possa ter uma noção de como, né, essa linguagem mortífera que constrói a legitimidade das mortes, né, ela opera dentro do mundo jurídico. Né? A folha de antecedentes criminais é fundamental nos pedidos de arquivamento. Né? É interessante porque nós temos que... São 3 coisas que eu acho que nós temos que trabalhar para avançarmos um pouco na violência, principalmente do Estado, né, em relação à juventude. Mas não só do Estado, na violência de uma forma geral na qual essa juventude está exposta. Uma é a questão da proibição das drogas, do proibicionismo. Né? Evidentemente que ninguém está disputando a tiro de fuzil o mercado do álcool, o mercado das drogarias. Né? Isso não é disputado a tiro, porque são mercados regulamentados, legais. Mas a partir do momento que proibimos algumas substâncias, essas substâncias vão ser, né, comercializadas no mercado ilícito. Nós já tivemos a experiência da lei seca nos Estados Unidos. Esse mercado vai ser apropriado por grupos, por facções, né, criminosas que vão, né, disputar o comércio a partir da violência. Então, já existe, né, uma violência que ela é construída no marco do direito pela proibição. Eu esqueci de falar, né, ao me apresentar, hoje eu faço parte, como secretário-geral, de uma associação internacional chamada LIP, que é a Law Enforcement Against Prohibitions, Agentes da Lei contra a Proibição, onde policiais se manifestam pela legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas como um marco de redução da violência. Porque a violência não é produto das drogas, a violência é o produto da proibição. Né? As pessoas, a juventude no Brasil, se fizermos uma pesquisa, quantos jovens morreram pelo consumo dessas drogas que são proibidas, maconha, cocaína, no ano de 2014, e quantas morreram na guerra contra o comércio dessas substâncias, nós vamos concluir com toda certeza que o número de pessoas, de jovens que morreram na guerra contra essa substância é muito maior do que aqueles que morreram pelo consumo delas. Então, a guerra às drogas é um fator, né, que temos que levar em consideração. Essa guerra às drogas produz, né, sujeitos que são matáveis, porque existe duas construções arbitrárias que são feitas pelo proibicionismo das drogas. A primeira distinção, que é totalmente arbitrária, é a distinção entre drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são consideradas drogas do bem. O meu filho de 7 anos, ao ligar a televisão, 4 horas da tarde, para assistir o maior time de futebol de todos os tempos, o Fluminense Futebol Clube, ele assiste, ele é bombardeado por uma propaganda de cerveja. 4 horas da tarde. Porque o álcool não é visto como droga. Né? Então, nós...
Exatamente. Nós temos uma política e se tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei para restringir o horário da propaganda na cerveja na televisão, não passa. E não passa pelos mesmos congressistas que são contra a legalização das drogas ilícitas. Por quê? Pelo princípio do bem e do mal, pela distinção arbitrária que contempla as drogas proibidas como drogas do mal e as drogas lícitas como do bem. Né? Hoje... Sim, hoje eu acabei de ouvir de um delegado recém-concursado no Rio de Janeiro que a fórmula para passar em concurso público é Ritalina para focar e Rivotril para descansar. Né? Então é disso que nós estamos falando, né? Essa distinção arbitrária. Agora, existe uma outra distinção arbitrária que vai construir o sujeito matável, que é a distinção entre usuário e traficante. Sabe como foi feita a construção da distinção entre usuário e traficante? Ela se dá no plano geopolítico internacional. Na declaração de guerra às drogas feita pelos Estados Unidos, aliás, foram 2 declarações, os Estados Unidos se declaram país consumidor, vítima, né? Porque nos Estados Unidos não se produz maconha, cocaína nem heroína. E os países produtores são considerados países traficantes. Essa distinção arbitrária, porque do ponto de vista da natureza, não existe distinção entre traficante e usuário. Uma pessoa que tem um cigarro na mão, nessa sala, para fumar, e uma pessoa que tem um cigarro de maconha nessa sala para vender, estão, do ponto de vista da natureza, realizando a mesma conduta, portando um cigarro de maconha. Mas a distinção, a construção política que se faz, leva, né, a construir o traficante como o grande perigo para a saúde da sociedade. E a partir do momento que ele é construído socialmente, né, com essa periculosidade para o ambiente social, a sua execução passa a ser legitimada, inclusive na sociedade. Porque a mídia, volta e meia, coloca: polícia não consegue provar, tem uma capa do Extra que é assim, que trabalhador era traficante. Porque se conseguir provar, está tudo legitimado. O que está em jogo é quem morreu. Né? E isso tudo está contemplado nas gestões dos promotores públicos. Né? Por exemplo, esse texto é de um pedido de arquivamento. Não é, contudo, fato desconhecido a reiterada ocorrência de situações como a presente, em que agentes da lei são forçados a utilizar a força para conter agressões provenientes de indivíduos ligados aos tráficos de entorpecentes, especialmente nos limites territoriais de comunidades carentes, onde exercem grande poder, sempre imposto pela violência. Assim sendo, a prova dos autos confirma a versão trazida pelos agentes, autores. O que se coloca para legitimar, né, a morte é exatamente a condição do morto. A condição de vida do morto, né, é o que vai legitimar a sua morte, e não a forma como a ação policial se deu. Concluída a investigação, restou apurado que W tinha envolvimento com o tráfico, como declarou sua companheira, não havendo assim razão para descrer a versão dos policiais. Como é que se constrói, então, pela FAC, pela Folha de Antecedentes Criminais, ou pela declaração do parente que reconhece o morto no ML? Ele é chamado e todo o questionário que é feito na delegacia e que depois é utilizado pelo promotor de justiça para o arquivamento é a declaração de um familiar que o morto tinha envolvimento com o tráfico. O que significa, né, eu não poderia, eu vou, inclusive, não sei se a gente pode deixar o trabalho para a comissão, né, para que seja juntado, né, para pesquisa de quem tiver interesse. Mas o que está em jogo é que nós estamos autorizando o extermínio de uma parcela da nossa população, que é jovem, negra, que mora na favela, no Rio de Janeiro ou nos guetos, né, que tem nomes distintos, né, no território nacional. Né, porque essas pessoas vão estar sempre sendo vinculadas ao varejo das drogas. Porque o varejo das drogas se estabelece nos guetos, nas favelas. Interessante notar que o varejo das drogas é o local onde o mercado das drogas ilícitas é menos lucrativo. Aliás, em qualquer negócio, né? O dono do botequim, que vende cigarro e cerveja, ele tem lucros irrisórios em relação ao mercado do álcool e do tabaco. Né? O varejo é um lugar de menor lucro, mas toda a repressão, inclusive na forma letal, né, conforme nós estamos tentando contemplar aqui, que atinge a juventude, né, pobre no Brasil, ela tem a grife, né, de legitimidade por ser ali o local do tráfico. O varejo é visto como tráfico.
mas estamos falando da quarta maior economia do mundo. Não se guarda a quarta maior economia do mundo, né, dentro de um barraco na favela. Não se guarda a maior economia do mundo dentro de um apartamento. Não se guarda a quarta maior economia do mundo numa conta bancária. Aonde se guarda a quarta maior economia do mundo? Só tem um local para ser guardada a quarta maior economia do mundo: no sistema financeiro, né? Recentemente, tem 3 anos, o Senado dos Estados Unidos fez uma investigação onde conseguiu provar o envolvimento do banco HSBC na lavagem de trilhões de dólares do tráfico doméstico. Aviões eram carregados, né, com trilhões de dólares sem escrita. Sabe qual foi a conclusão da investigação do Senado americano? Que o HSBC tinha que pagar de multa milhões, lavou trilhões, paga de multa milhões de dólares. E nenhum executivo foi responsabilizado criminalmente porque poderia gerar um problema na operação do sistema financeiro, né? Nós sabemos que o ônus da proibição das drogas na construção dos inimigos, conforme foi falado anteriormente, ela é muito desigual. É de uma injustiça social incrível, né? Porque toda a repressão vai recair em cima daqueles que estão na parte menos lucrativa e mais fragilizadas desse negócio ilícito, né? Enquanto isso, a economia das drogas ilícitas se mantém forte, né, na lavagem do dinheiro, né, dentro do sistema financeiro. Então, acho que nós não podemos avançar muito, né, no objeto da CPI, dos assassinatos da juventude, porque, além dessa violência policial, nós temos a violência do próprio mercado ilícito que recruta esses jovens, né, nessa economia, né, e que eles acabam, né, entregando as suas vidas, né, na luta de acessar o mercado de consumo, o que é muito cruel, né, que leva essa juventude para o cárcere, né? Nós sabemos que hoje no Brasil o grande carro-chefe da criminalização são as condutas relacionadas às drogas. Então, acho que nós não vamos poder muito avançar, né, sem tratarmos de novas políticas para drogas. O Supremo Tribunal Federal, acho que já está marcado para, né, a primeira semana de agosto, vai votar a descriminalização, né, da conduta do artigo 28, que é do usuário. Mas é importante que se diga que isso não vai melhorar muito o quadro da violência no Brasil, porque essa violência se estabelece no mercado ilegal das drogas. Enquanto não houver regulamentação desse mercado, essa violência não vai diminuir. Então, simplesmente legalizar ou regulamentar o consumo, sem regulamentar a produção e o comércio, realmente nós vamos estar no meio do caminho, não sei se vamos conseguir avançar muito, né? Mas, em suma, tudo isso que eu estou falando de uma violência que está contemplada pelo direito, pela proibição, que é feita através de uma lei, pela ação de agências policiais que são contempladas, né, por uma legitimidade no pedido de arquivamento dos autos de resistência. Ou seja, nós também não podemos deixar de ter esse olhar, que eu acho que seria a grande contribuição que eu quero trazer, né, aqui para a CPI, de que o Estado brasileiro é fomentador de forma direta, não é de forma indireta, né, dessa violência contra a juventude e dessa grande letalidade. É isso.